Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 18 de março, agora na Espanha, 9 horas e 59 minutos. No Brasil, 5 e 59 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a gente tá aqui estressando as uppers, só que como essa onda 3, né? Se a gente considerar que esse pump aqui foi uma onda 1, essa corretiva aqui, essa sequência de candles vendedores, uma onda 2 e a gente está se desdobrando numa onda 3, a onda 3 ela tem que guardar proporcionalidade dimensional com essa onda 1. Então a onda 1 teve essa extensão, então a onda 3 teria que levar a BTC lá para 30.201. É para lá que a gente está indo, que está proporcional a um patamar entre a penúltima upper e a última upper. Ou seja, existe toda uma coerência dentro da análise técnica. No mensal a gente já deu um beijinho na mediana, é por isso que a BTC está dando uma leve recuada, mas se a gente olhar no histograma, a gente está prestes a inaugurar aqui uma barrinha de amplitude ondulacional compradora. Por isso que ainda tem muita gordura para queimar. É bem provável que a gente dê aquela agulhada para 30.500, 30.700 aqui no dia. Agora eu estou no gráfico diário. Eu pulei para o diário. Vocês vejam que aquele meu prognóstico de que o Morobozu sempre traz os irmãozinhos está se concretizando. A gente abriu um belo Morobozu nos últimos dois belos Morobozus nos últimos 2 dias. A gente tinha aberto 2 Morobozus, que são esses candles com corpos reais mais extensos, cuja principal característica é sempre trazer os irmãozinhos. É isso que está acontecendo. A gente chegou a fazer a máxima nessa madrugada em 27.756 e agora é bem provável que a gente encerre essa pernada impulsiva com um candle típico, um padrão típico martelo, né? Com um corpo real pequeno e um longo pavio, que é aquela agulhada final, é aquela estocada final de liquidação, que vai levar a BTC para um patamar ligeiramente acima de 30 mil e depois a gente deve acumular aqui no patamar da mediana do canal de Keltner no mensal, ali em torno de 29 mil, ficar lateralizando para de repente formar uma onda 2 do mensal. Então eu vou até despoluir aqui para já deixar consignado o meu prognóstico de movimentação no mensal. É bem provável que isso aqui tenha sido uma onda 1 no mensal. A gente vai lateralizar aqui provavelmente num triângulo, numa onda 2 e numa onda 3 a BTC vai buscar o estresse da upper aqui do canal de Keltner no mensal, lá por volta de 48 mil dólares. Se a gente olhar no diário, 48 mil dólares é justamente o topo dessa congestão aqui, ó. Então seria uma grande onda 3 no mensal, por assim dizer. No intraday a BTC tá um reloginho, tá batendo na upper, voltando para VWAP, estressando a segunda lower, voltando para VWAP. Ontem todos os sinais na sala de sinais e no copy trading fecharam no lucro, foi lucro no bolso dos assinantes. Agora na seara fática, uma surpresa muito interessante para o mundo cripto. A Microsoft confirmou que o novo navegador das próximas versões do Windows, o Edge, já vai vir com uma carteira Ethereum integrada ao desenvolvimento original. Ou seja, gente, a criptografia e a autocustódia já passarão a ser uma espécie de novo normal dentro das Big Techs. E há uma grande preocupação sobre a autocustódia e a segurança que a autocustódia tem que proporcionar. Porque eu, por exemplo, não consigo imaginar a minha mãe tendo que salvar 12 palavras, ou uma private key, ou configurar um Ledger Nano com a facilidade com que eu, por exemplo, faço isso. Então, as Big Techs, provavelmente um Google, Alphabet, uma Microsoft, vão integrar a sua conta Gmail uma carteira MetaMask ou até em parceria com uma Ledger Nano ou uma Trezor, vão integrar a conta normal das Big Techs, uma carteira que pode ser recuperada, pode haver um social recovery, né, uma recuperação social
em casos de falecimento, e até evitando o hackeamento. Justamente porque normalmente essas carteiras têm 2FA, 2 fatores de autenticação, e integradas a um wallet autocustodiado, vai emprestar mais segurança e vai atrair mais usuários para criptografia, no sentido de democratizar o acesso a wallets autocustodiados, que hoje, obviamente, exige um mínimo de conhecimento. Agora, a integração de wallets autocustodiados às contas das Big Techs vão atrair mais e mais usuários para a criptografia. Isso é um movimento natural da criptografia. Algumas private keys serão naturalmente apropriadas pelas Big Techs e serão a extensão de um Gmail ou de um Hotmail, enfim. É um movimento natural, não tem como evitar, e vai até facilitar a recuperação de ativos em caso de falecimento, ou evitar também extorsão ou hackeamento, já que o 2FA evita esse tipo de situação. E uma reportagem muito interessante aqui na Cointelegraph: mais de 186 bancos nos Estados Unidos estariam também posicionados para o colapso. A quantidade de bancos regionais, principalmente, expostos a treasuries de longo prazo, que acabou sendo forte. Esses títulos públicos de longo prazo acabaram sendo reprecificados pelo mercado por conta da alta brutal nas taxas de juros, e muitos bancos presos a esses títulos de longo prazo acabaram vendo um spread muito grande. Esses títulos basicamente pagam uma taxa real de juros negativada muito alta, que em comparação aos títulos emitidos agora, após essa sequência de aumentos, eles praticamente não valem nada. O spread de desconto ficou muito grande. Alguns bancos viram o seu patrimônio ficar menor que o spread de desconto. O Banco Central norte-americano provavelmente vai ter que interromper essa sequência de alta de juros, justamente para poder tentar salvar o espólio desses bancos que estavam muito expostos a títulos de longo prazo, adquiridos antes dessa sequência brutal de aumentos nas taxas de juros. E o que aconteceu é que o mercado não é bonzinho, o mercado não é papai e mamãe, reprecificou forte esses títulos que estavam pagando uma taxa real de juros negativada num montante expressivo, que acabou ficando maior que o patrimônio esse spread de desconto ficou maior que o patrimônio de muitos bancos. E alguns analistas aqui nessa reportagem estão dando conta de que o Banco Central norte-americano vai ter que fazer uma conta de resgate de 2 trilhões de dólares. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Larry Fink, da BlackRock, a maior gestora de fundos do planeta, mais de 10 trilhões de dólares em fundos geridos pela BlackRock, diz que a tokenização de ativos do mercado financeiro tradicional vai impulsionar os mercados, sim, só é necessário antes a regulamentação. Esse problema da latência agora está sendo solucionado com o surgimento de blockchains de prova de conhecimento zero, como, por exemplo, a Zero Knowledge Virtual Machine da Matic. O que ele acha necessário antes de uma ampla tokenização de ativos financeiros do mundo tradicional, como, por exemplo, uma ação da Tesla, ou da Microsoft, ou da Amazon, ser livremente negociada pelas redes, pelas DeFis e pelas blockchains mundo afora. O que ele acha necessário é uma regulamentação ou um cadastro prévio dos titulares dos wallets que vão fazer uso desses ativos, circulando como se fosse títulos ao portador na rede. Enfim, na seara geopolítica e finanças internacionais, uma reportagem bombástica aqui na Zero Hedge, dizendo que a reaproximação do Irã com a Arábia Saudita será um golpe mortal para o dólar norte-americano, que sim, vai enfrentar uma espécie de espiral da morte. O que sustenta o dólar hoje e o que empresta confiança no dólar
é a característica de ser a única divisa capaz de comprar commodities energéticas. A Arábia Saudita era o fiel dessa balança. Com a guerra russo-ucraniana, a reaproximação da Rússia e do Irã numa conexão militar surpreendente até, os drones que os russos estão usando nesse momento, tem uma série de alarmes por toda a Ucrânia, nesse momento em que eu vos falo, a Rússia está se valendo de drones de fabricação iraniana. Mas agora, a reaproximação da Arábia Saudita para criar um corredor petrolífero em favor da China e todo esse conselho de cooperação comercial entre Rússia, China, Arábia Saudita e Irã pode sim ser a derrocada final para o dólar. O dólar já tem graves problemas, que é justamente essa pressão inflacionária. E agora, o destronamento do petrodólar vai ser a pá de cal no dólar norte-americano. E os bitcoiners, que são os entusiastas da BTC, se deleitam com o momento colapso bancário, por assim dizer. A corrida aos bancos são o caso de uso perfeito da BTC. Enquanto membros da mídia corporativa tradicional e investidores e donos de startups ficaram o último final de semana em frente ao Silicon Valley Bank esperando uma solução milagrosa dos reguladores que acabou acontecendo, bitcoiners também se aglomeravam e se deleitavam em frente ao Silicon Valley Bank, dizendo que a BTC foi criada em 2008 justamente como um contraponto a momentos como esse. E a forceps, a sociedade está entendendo o poder da autocustódia. Deixar os seus ativos financeiros na mão de terceiros, na mão de banco, ter que ir dormir preocupado se o gestor de um banco X, Y ou Z não vai pirar, não vai tomar uma garrafa de tequila ou fazer uma loucura como o Sam Bankman-Fried, é uma doideira, é uma loucura. A autocustódia é sim o caminho natural para um sono dos justos, e ter que dormir pensando se o gestor do seu banco vai enlouquecer ou não, por si só já é uma loucura. Enfim, gente, o mundo tá pirado. Agora o Xi Jinping afirmou que vai fazer uma visita ao Putin, e no Ocidente esse movimento está amplamente sendo visto como um sinal de apoio da China à campanha russa junto à Ucrânia. A China dá de ombros para o que o Ocidente pensa. A China simplesmente tem o seu cronograma de protagonismo geopolítico global que não vai ser demovido por tribunais penais internacionais, cuja jurisdição a China não reconhece, a Rússia não reconhece, nem o americano reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Para quem não sabe, esse Tribunal Penal Internacional tentou investigar as atrocidades norte-americanas no Afeganistão e no Iraque, e os Estados Unidos ameaçaram impedir que os membros do Tribunal Penal Internacional de Haia pisassem em território americano, ameaçou inclusive bloquear recursos dos juízes membros do tribunal. Ou seja, se nem o americano reconhece a jurisdição desse Tribunal Penal Internacional, que dirá a Rússia e a China, que devem estar dando risada com esse mandado de prisão emitido contra o Vladimir Putin. Gente, a BTC segue acumulando no intraday agora. A gente beijou a última lower, tá formando uma reguinha. Para quem não sabe, essa reguinha é o verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. É bem provável que daqui a gente protagonize aquela estocada final que vai levar a BTC para um patamar acima de 30 mil dólares, para depois ela acumular ali perto de 29 mil. Daqui a pouco eu volto com Shiba Inu, ADA, XRP, Filecoin, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.